Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É um grande prazer. Estamos começando mais uma edição do nosso programa, tanto aqui na 95,7 FM, como também na minha página oficial do Dr. Marcos Fernandes, cujo endereço é oficial Dr. Marcos Fernandes. Inclusive, várias pessoas já estão aqui. Deixa eu falar um oi para elas. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato aqui com a rádio no 3262-4490 ou aqui mesmo, se eu conseguir ler a dúvida através da minha página do Instagram, eu respondo para vocês. Bom, o tema do nosso programa hoje, eu falei semana passada que ia ter novidade hoje, que semana que vem ia ter novidade. Bom, semana que vem, que é hoje, chegou e eu tenho uma novidade incrível para contar para vocês, que eu vou fechar 2022 com chave de ouro. Aliás, o motivo da produção, da edição, do lançamento do meu quarto livro, Síndrome Familiar Multiespécie, Método Marcos Fernandes, também é uma forma de fechar com chave de ouro os meus 30 anos de formado, que eu faço agora, início de dezembro, né? Dia 8, dia 9 de dezembro, dia 8 de dezembro foi a minha formatura de medicina, do curso de Medicina Veterinária lá da Unesp de Jaboticabal. Então, em 92 para 2022, 3 décadas de consultório. O tempo passou, mas a gente conseguiu trabalhar bastante todos esses anos. E eu peguei esse quarto livro e fiz uma compilação de informações que eu obtive nesses 30 anos nos meus estudos de formação em homeopatia veterinária, que é a minha especialidade, psicanálise clínica, constelação familiar, medicina germânica, por último, enfim. Todas essas áreas que eu trabalho hoje, eu consegui colocar dentro de um livro só. Inclusive, criei um método de análise, de diagnóstico e de tratamento chamado Método Marcos Fernandes. Esse método envolve o diagnóstico de uma doença que eu descrevi, chamado Síndrome Familiar Multiespécie. O que é isso? O que é Síndrome Familiar Multiespécie? Nós vamos falar sobre ela. Mas, na verdade, em poucas palavras, já adiantando, é uma doença que acomete o sistema familiar ao qual o animal está inserido. Ainda que seja como animal, ainda que o animal tenha uma outra espécie que não a humana, ainda que ele não seja um filho do casal humano, mas ele é considerado e tratado como tal, e por isso que ele adquire questões que não são dele exclusivamente. Então, o livro Síndrome Familiar Multiespécie, Método Marcos Fernandes, é uma forma do médico veterinário e também do terapeuta, porque não envolve a utilização de nenhum medicamento, de nenhuma manipulação, de nenhum contato com o animal, para que a gente possa olhar para a doença do animal e entender que ela não é exclusividade do animal. As doenças dos nossos animais de companhia, nossos cães, nossos gatos, que convivem conosco diuturnamente, apresentam doenças que não são exclusividade deles. Eles permeáveis que são as emoções, os sentimentos e ao sistema familiar humano, porque muitas vezes o animal, ele pega doenças, pega entre aspas, né? É a forma de falar, que é do sistema familiar, nem são dos tutores. Os tutores nem têm essa doença, nem têm esse sintoma, mas ele pega dos pais dos tutores, eles pegam dos avós dos tutores, entrando muitas vezes o animal no lugar de um excluído do sistema familiar, tá? Então, pela primeira vez, inclusive eu fiz uma revisão bibliográfica aqui na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, assessorado pelas várias bibliotecárias que lá existem. Eu fiz uma revisão buscando se existia no mundo alguém que havia conceituado isso que eu conceituei e não encontrei dentro das palavras-chave e dos bancos de dados que eu busquei. Então é algo inédito que eu convido você a conhecer. Inclusive agora, sábado, dia 12, sábado o dia todo, eu vou fazer um curso, né? Eu vou dar um curso
constelando os conflitos biológicos, unindo essas duas áreas que são constelações familiares e medicina germânica, que são áreas afins, que se conversam, que se casam completamente na busca de uma cura, de um tratamento para as doenças que surgem primeiramente, talvez pela sensibilidade, nos animais domésticos e depois acaba sendo uma precursora das doenças nossas, né? O que eu quero dizer com isso? Eu vou dizer uma coisa aqui que é bom que fique registrado, porque isso vai acontecer. Eu não sei quando, mas vai acontecer. Com essa técnica que eu desenvolvi, num futuro ou no presente, como eu disse, eu não sei, os médicos humanos que atenderem as pessoas, que tiverem dúvidas com relação ao diagnóstico que eles vão dar para os quadros que elas apresentam, né? O que é bastante comum, né? Não é inabilidade do médico ou do veterinário ter dificuldade em fechar diagnóstico. Como eu disse, são 30 anos trabalhando com consultório, as coisas não são simples assim. Então, com todo avanço que a medicina veterinária tem, é difícil muitas vezes você fechar o diagnóstico ou entender as causas reais dos sintomas ou da doença que o animal apresenta, também as pessoas. Então, voltando, não será raro os médicos humanos, ao atender as pessoas, questionarem, perguntarem se elas têm animais de estimação em casa e se esses animais estão adoentados, estão com sintomas, estão com doenças. E uma vez o tutor, que estará lá na frente do médico na condição de paciente, obviamente, ele poderá dizer, olha, eu tenho um cachorro, ele teve um linfoma, aliás, é o segundo, eu estou contando casos reais, é o segundo cachorro que eu tenho linfoma, é o terceiro cachorro que eu tenho que falece de tumor de mama, esse é o meu histórico, hoje eu tenho um animal alérgico, ou que tem uma doença autoimune. Então o tutor, informará ao médico humano que o animal dele tem uma questão, e essa questão será considerada na anamnese, nas perguntas que o médico humano fará a esse paciente. Quando isso vai acontecer? Não sei. Se médico fosse, eu questionaria. Porque todos os meus estudos nesses 30 anos apontam para semelhanças sintomáticas de doenças comportamentais, temperamentais, que existem entre animais e tutores, ou animais e membros ali da família humana ao qual o animal convive ou não. Às vezes ele nem convive, tá? Mas ele traz essa condição por estar no lugar de um filho que ele não é. Por isso que eu critico tanto positivamente o processo de humanização, que são a forma como as pessoas hoje consideram os animais, né? Chamando de vem com o papai, vem com a mamãe, né? Então o animal, ele entra no lugar e acaba captando o inconsciente coletivo, se eu falar de uma forma terapêutica. Se eu falar de uma forma mais científica, eu vou falar dos campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, que é um cientista de Cambridge, né, que ficou um tempo em Harvard e desenvolveu a lei da morfogênese. Então, pessoal, é através desse livro que eu recomendo para veterinários, para terapeutas e principalmente até para tutores. Porque é uma linguagem fácil. Eu escrevo sempre também para veterinários, mas normalmente o meu foco é a utilização de uma linguagem editorial simples para que todos entendam o processo. Eu não quero escrever exclusivamente para veterinário, eu não quero escrever exclusivamente para terapeutas e também não quero escrever exclusivamente para tutores. Eu escrevo, pelo menos eu me esforço, escrever e passar a mensagem para todas as pessoas que tiverem acesso ao livro. Esse livro está na gráfica, está em produção, creio que até sexta-feira ele estará nas minhas mãos. Você já pode adquiri-lo pela plataforma da Amazon, no Kindle, né? Onde você tem acesso ali aos livros inúmeros, né? E paga muito pouco, muito barato. Você que tem um animal de estimação, você não pode deixar de conhecer o método Marcos Fernandes de diagnóstico e de tratamento dessa incrível síndrome,
né, que eu descrevi, síndrome familiar multiespécie. Eu estava falando que muitas vezes o animal pega questões que não são dessa família ao qual ele convive como contactante, né? Às vezes o cachorro mora com o casal de tutores, os filhos do tutor, e aí ele desenvolve uma doença. Quando a gente vai ver, essa doença era dos pais do tutor. Ou seja, entre aspas, pelo amor de Deus, dos avós do cachorro. Né? Mas alguém pode falar, mas você sempre fala para não colocar o cachorro no lugar de filho. Né? Eu sempre falo. Mas ele acaba muitas vezes entrando nesse lugar, ocupando o vazio quântico. Né? Eu vou falar com essas palavras porque eu não encontro outras. Mas nem sei se são exatamente essas palavras que eu devo utilizar. Mas dessa forma eu consigo me expressar. O animal ocupa o vazio quântico de um excluído do sistema familiar. Excluído é alguém que foi esquecido, como, por exemplo, uma pessoa que a gente não gosta na família, uma pessoa que a gente descartou, né? Uma criança que não nasceu, uma criança que morreu em tenra idade. Tudo isso, alguém que apresenta vícios, né? Um alcoólatra, alguém que tem alguma compulsão, alguém que tem algum caráter, alguma moral muito diferente da maioria dos membros dessa família ou da totalidade dos membros dessa família. A família tem vergonha, descarta. Né? Então, os excluídos do sistema familiar, a lei do pertencimento do Bert Hellinger é a principal lei. Né? A lei do pertencimento é o direito básico que o indivíduo tem de pertencer ao sistema familiar ao qual ele foi gerado. Por isso que uma criança, numa condição de aborto, ela é considerada como membro da família. Não importa que ela não nasceu, isso não é importante. Do ponto de vista sistêmico, o importante é que ela foi gerada. O importante é que ela foi gestada. O importante é que houve uma fertilização, que é a união do óvulo com o espermatozoide. Então, a gente, na nossa cultura, acaba esquecendo essa criança, né? Até para não sofrer, isso não é maldade, isso não é nenhuma outra questão, a não ser, de fato, na nossa cultura, a gente acha que só deve considerar quem está vivo no sistema familiar, quem está aqui nesse plano. Mas esse plano, há muitos planos que coexistem um com os outros. O fato de não estar aqui agora não significa que esse indivíduo não pertence ao sistema familiar. Aí o animal ocupa esse lugar e isso traz inúmeras consequências negativas para esse animal. E eu, como veterinário sistêmico, olho, estudo, escrevo sobre isso e verifico melhoras quando nós colocamos essas crianças, por exemplo, ou qualquer outro excluído, dentro do sistema familiar. Isso muda completamente. Isso dá equilíbrio. Bert Hellinger, né, o criador das constelações familiares, ele diz que quem não se sente pertencendo à família, quem se sente excluído, na família também se sente excluído na vida. Então é aquela pessoa que nunca encontra o seu lugar no trabalho, nas relações de amizade, nas relações conjugais. Então pessoas que têm esse perfil podem estar honrando, seguindo, tendo o que a gente chama de lealdade invisível a excluídos do passado, né? Então eu já atendi animais que tinham problemas de saúde que os tutores não tinham, mas a mãe do tutor tinha, tá? Então o animal adquire o problema de saúde através do tutor chegando num ancestral seu, né? Não é, na verdade, né? Porque são espécies diferentes, mas como o animal é colocado no lugar de filho, ele acaba ficando no lugar de neto. Muitas vezes, nessa situação que eu comentei, adquirindo tendências a adoecer dessa família, desse sistema familiar. Que caso não fosse cachorro, e se de fato neto humano fosse, teria a mesma tendência a adquirir a doença, porque ele é neto da pessoa ao qual ele honra e por isso ele apresenta o mesmo sintoma, a mesma doença. Esse curso sábado é maravilhoso porque eu vou ensinar você a constelar os conflitos biológicos. Aqui eu misturei, como eu disse, duas expertises, constelação familiar e medicina germânica. E dessa forma eu ensino a você constelar, a você tratar os conflitos biológicos que você teve e que o teu animal absorveu.
Aliás, o método Marcos Fernandes de análise, de diagnóstico e tratamento das doenças, especialmente a síndrome familiar multiespécie, é exatamente esse. A pessoa traz o animal, eu olho o animal, faço o diagnóstico clínico da doença que o animal apresenta e proponho um tratamento complementar, auxiliar, aquele em que a pessoa já está fazendo no médico veterinário dela, no especialista, ao qual diz respeito do sintoma ou da doença que ele apresenta. Esse tratamento que eu faço, utilizando o método Marcos Fernandes, não substitui o veterinário tradicional de forma alguma. A pessoa continua no seu veterinário, ainda que esse veterinário seja eu, porque muitas vezes eu acabo tratando com as minhas expertises, no caso a homeopatia especialmente, né, que eu procuro utilizar a minha especialidade, associo ao tratamento medicamentoso clínico que eu faço com a terapêutica homeopática, a técnica método Marcos Fernandes. E com isso eu trato do sistema familiar e não do animal. Porque o animal, a gente tem que entender que não está desconectado da família humana ao qual ele convive. Não há uma desconexão, né? Quem tem animais em casa sabe do que eu estou falando. O quanto eles são sensíveis, o quanto eles são perceptíveis, inteligentes, o quanto eles sentem, o quanto eles são compassivos ao nosso sofrimento muitas vezes. E o fato de colocar num lugar inadequado, que é o lugar de filho, você acaba agravando o problema de saúde do animal. Então tem um monte de cliente, tem um monte de gente que tem animais de estimação, tem doenças crônicas incuráveis, peregrinam de profissional em profissional, em médico veterinário, vão em profissionais excelentes, né? Eu convivo aqui em São Paulo com os melhores veterinários do Brasil, estão aqui nas suas expertises e não conseguem um bom resultado. Mas por que não conseguem um bom resultado? Porque a doença não é dele, não é do animal, só. Sem passar pela dinamização, pela potencialização da nossa influência sobre aquela doença, né? Lembrando que o animal hoje está dentro de um contexto de família multiespécie. O que é família multiespécie? É família formada por indivíduos de espécies diferentes. Então a pessoa, voltando, né, traz o animal para a gente, para mim, para o consultório, para eu tratar, e aí eu diagnostico, esse cachorro tem tal problema, tem problema de estômago. Ótimo. Alguém tem problema de estômago na família? Eu questiono. Ninguém tem. É raro eu ouvir essa resposta. Normalmente a pessoa fala, meu marido, né, estou contando até um caso real, meu marido tem gastrite. Já fez vários tratamentos, vive fazendo endoscopia, passa mal, não pode comer nada de diferente, é complicado, né, o bem-estar dele, está numa condição difícil, etc., perdeu peso. Então o cachorro está ligado ao teu marido. De fato, doutor, esse cachorro é a sombra do meu marido, aonde vai? Ótimo. Então já identifiquei com quem o animal se identifica, que é um conceito de Freud, já sei que ele está pegando questões dessa pessoa, dentro dessa família, e agora eu vou atrás de entender por que esse homem tem esse quadro, do ponto de vista da síndrome familiar multiespécie, né? A pessoa vai continuar fazendo o tratamento médico dela, a pessoa vai continuar com os seus medicamentos, né? Eu não me envolvo nisso de forma alguma, a pessoa vai continuar fazendo os protocolos que o médico dela faz, mas eu vou dizer a ela que a questão que ela apresenta, segundo um médico oncologista alemão chamado Dr. Hammer, diria para ele, se aqui estivesse no meu lugar, ele diria, esse sintoma que você tem no estômago, essa questão, essa doença, está ligado a um conflito E aí, esclarecendo isso para a pessoa, segundo o Dr. Hammer, é como dar luz a um cego, do ponto de vista de tratamento. Se eu sei qual foi o conflito biológico, né, chamado de DHS, que eu tive, qual foi o trauma psíquico, vamos falar de uma forma mais simples, qual foi o trauma psíquico que eu tive e que originou esse sintoma que hoje eu tenho, bom, então eu vou olhar para essa situação. E quando eu olho, só de olhar, eu já estou ressignificando. O que é ressignificar?
Ressignificar é olhar com outro olhar a tudo que me aconteceu. Então, eu já olho aquela situação que aconteceu há 15 anos atrás, ou que aconteceu há 3 meses atrás, ou que aconteceu há 60 dias atrás. Não importa. O tempo não importa. Embora, normalmente, os conflitos biológicos, eles ocasionam doenças de uma forma muito próxima, assim, coisa de 90 dias, né? O próprio Dr. Hammer e sua esposa desenvolveram câncer, ambos 90 dias depois que o filho faleceu assassinado, em 1978. Por isso que nasceu a medicina germânica. Então quais são os conflitos biológicos que nós temos e que nos adoecem? E depois que o Dr. Hammer chegou a essa conclusão, ele tinha um ambulatório de 200 pacientes, né, 200 leitos, todas mulheres com questões oncológicas, e aí ele foi refazer o histórico de todos esses pacientes. E pasmem, das 200 tinham tido traumas psíquicos importantes que ele relacionava exatamente com o câncer que a pessoa estava ali no presente para que ele tratasse. Tá? Então, não é de nenhum lugar que eu trouxe o método Marcos Fernandes, não. É uma compilação de homeopatia, da minha experiência da parte filosófica da homeopatia. É uma compilação de Freud e Jung, Rupert Sheldrake, Dr. Hammer, Leopold Chizold, que é um psiquiatra e psicanalista que criou o inconsciente familiar. Enfim, todos esses, não posso esquecer nenhum aqui. Né? Esqueci, Bert Hellinger, né? Bert Hellinger. E o pai da homeopatia, que é Samuel Hahnemann, eu citei a homeopatia, ele está dentro, obviamente. Pessoal, quem tiver vontade de conhecer Constelando os Conflitos Biológicos, sábado agora tem curso das 9 às 17. Imperdível. São poucas vagas, online. Tá? Então, se você tiver interesse, entre em contato comigo que eu te passo mais informações. Tá bom? Então, lançamento do livro Síndrome Familiar Multiespécie, método Marcos Fernandes. O lançamento vai ser 18/12, é um domingo às 14 horas aqui na Avenida Paulista. Mas até o final de semana eu já estou com esse livro em mãos para ser comercializado. Um grande abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.